Por que a gente tem que dar importância para a mitocôndria que a gente aprendeu lá atrás? Bom, o homem está sempre disposto... Eu adoro frases, tá? Então, vocês vão ver frases o tempo inteiro. Eu acho incrível a capacidade de uma pessoa sintetizar um raciocínio em uma sentença, né? Então, vai ter frase aí. Então, o homem está sempre disposto a negar tudo aquilo que ele não compreende, né? E esse conhecimento da medicina da mitocôndria, esse nome, muita gente, às vezes, tende a negar, mas vocês vão ver que não tem como negar a importância da medicina, né? Por que olhar para a mitocôndria, né? Porque quando você olha para a mitocôndria, você vai ter um cuidado, o cuidado que você vai gerar para o seu paciente é diferente. A mitocôndria hoje tem um potencial terapêutico muito grande. Então, através dela, a gente consegue, sim, mais resultados melhores. Não significa, inclusive, que você vai ter que abandonar nada do que você faz, ou da forma que você trabalha. É algo que vem para somar. E aí vem, é o que eu falo, né? Vem para integrar, né? Integrar, literalmente, de integrativo é isso, é integrar saberes. Então, a mitocôndria vem integrar. E tudo que você soma, você potencializa o resultado. É um sinergismo, vai atuar em sinergismo com o que a gente propõe, né? Da forma como a gente trabalha. Se você gera mais resultado, consequentemente, você vai fidelizar esse paciente. Porque o paciente ele quer resultado. No final das contas, o que ele quer é ficar melhor, é ter saúde. E se você dá esse resultado, ele vai fidelizar, ele não vai sair dali. Ele vai falar, o que eu sempre falo, né? Eu quero que a gente seja o último médico daquele paciente. Que ele não precise ir em outro. Eu não quero ser o primeiro. Não quero ser aquele médico de primeira vez, que tem muito paciente de primeira vez. A ideia é que a gente seja aquele médico que não tem vaga para depois, porque os seus pacientes são fiéis, que não tem vaga para a primeira vez. O que adianta ter um monte de gente ali e todo mundo vai embora, né? Então, esse paciente vai ser fidelizado. E se ele fideliza, ele fala para todo mundo, porque você resolveu o que ninguém resolveu, né? Então, você se diferencia no mercado. E se você se diferencia, você tem reconhecimento desse trabalho e você tem realização. Hoje a gente vive um momento em que os médicos não se sentem mais tão realizados, né? A gente vê uma crise aí dentro da medicina, mas é possível ser reconhecido pelo trabalho e ter uma realização verdadeira, né? Então, vamos lá. As mitocôndrias, elas participam de vias metabólicas centrais e críticas. Elas estão totalmente integradas em redes de sinalização intracelular e regulam diversas funções celulares e participam de processos citopatológicos de doenças tão diversas como câncer, doenças neurológicas e doenças metabólicas. Então, tem muita coisa que as mitocôndrias fazem, vai muito além do ATP, né? Então, a mitocôndria, o funcionamento mitocondrial está envolvido no desenvolvimento de diversas patologias, e a gente vai ver ao longo desse simpósio, né? A gente, quando pensa em mitocôndria, né, a nossa tendência é pensar logo na geração de ATP. Mitocôndria, ATP, fosforilação oxidativa. Mas, além disso, a mitocôndria participa da homeostase do cálcio, do ciclo do ácido tricarboxílico, da produção da imunidade inata, da beta-oxidação, da proteostase, da síntese lipídica, do ciclo da ureia, do metabolismo de nucleotídeos e da síntese hormonal. E a gente parece que só aprendeu isso aqui, né? Ou se aprendeu o resto, não sei para onde é que foi. Mas, olha, só de olhar isso aqui, você já pensa que sem isso aqui não dá para viver, né? Só essa lista já é assustadora. Mas vamos partir do básico, tá? Vamos botar aí que seja com relação ao cansaço mesmo, né? Vamos falar de fadiga. ATP, energia, fadiga. Nós vivemos hoje uma epidemia de cansaço. O mundo está sem energia. 98% dos brasileiros vivem cansados. 98%? Quem são os 2%? Como é que vocês estão aí agora? Cansados? Porque 98% dessa sala está cansada? 98% dos brasileiros vivem cansados? Eu acho que, de fato, aliás, foi um dos motivadores também de me envolver um pouco mais com isso, é porque quando você para prestar atenção, quando você pergunta isso ao paciente, você vê que existe muita gente cansada, desanimada mesmo. E não é à toa que, olha só,
a quantidade de produto que está saindo no mercado, energia, imunidade, mitocharge, mitochondrial resuscitate, life extension, mitochondrial energy optimizer, mitochondrial energy booster, PQQ, mitochondrial energy optimizer, o Super Coffee, nosso clássico Super Coffee, ATP Fuel. Tem produto que não acaba mais falando já de mitocôndria, né? E não são baratinhos, não. Alguns são até meio carinhos, né? E eu tenho certeza que vocês já viram alguns casos desses no consultório. Fadiga, desânimo, falta de energia. E aí você pergunta, tá cansado, tá cansado. E aí sabe o que a gente atribui ao cansaço? Tô cansado. Mas sabe o que é? É porque a vida tá muito puxada. É porque você faz muita coisa, tá muito atarefado. É o estresse, né? Muito estresse aí cansa. É a tireoide, né? Você deve estar com um hipotireoidismo subclínico e aí dá cansada. É o sono que tá ruim. A gente sempre bota a culpa no cansaço no externo, né? É o excesso de informação. Só que quando a gente vai olhar bem lá no fundo, normalmente essa fadiga é desproporcional, inclusive, à vida da pessoa. Tem paciente que fala assim, doutor, eu acordo cansada. Eu durmo, paciente, talvez alguns de vocês até estejam assim. Eu durmo, parece que eu não dormi, mesmo dormindo a noite inteira, mesmo às vezes tendo um fim de semana inteiro para descansar, parece que eu não revigoro nunca. Estou sempre cansado. E aí é o tipo de paciente que vem com exame normal no consultório, aí você vai olhar assim, tudo normal. Não tem hipotiroidismo, não tem alteração de nada ali, não tem nada. E aí vai ficar por isso mesmo. Você está cansado, vai descansar. É assim mesmo, faz parte. Vai fazer um exercíciozinho para ver se ativa, né? E não sabe nem por que direito que está mandando fazer exercício, a gente vai ver qual é o sentido do exercício dentro da mitocôndria. Então, isso é muito comum, pacientes desanimados, desânimo. Eu até pergunto, mas é cansaço ou é desânimo? Não sei, uma coisa que eu fico ali, né? E os pacientes estão assim, muita gente. Depois do Covid, então, nem se fala, porque o Covid é uma doença mitogênica, né? Causa mitopenia. Covid, por isso que o Covid deixa a pessoa na vala. Vocês vão ver, se o Covid é mitopênico, vocês vão ver o que o Covid faz, né? Porque essa aula de mitocôndria, então, vão entender até melhor jogar a pessoa no buraco, né? Que a mitocôndria, o Covid faz. Me sinto mal, mas está tudo normal. Doutora, eu estou me sentindo mal, eu não sei, eu não estou bem, não estou legal. Umas queixas todas vagas, sabe? Umas queixas que parecem não estar nada conectado com nada. Eu até botei o exemplo dessa paciente que chegou lá no consultório. Qual é a sua queixa principal? Ela chegou queixando de zumbido no ouvido, ansiedade e cãibra. Zumbido, ansiedade e cãibra. O que tem a ver com o quê, né? Nada a ver com nada. Aí, o que 90% dos médicos vai fazer? Vai mandar ir para o otorrino, avaliar o zumbido, que vai avaliar, não vai achar nada, vai ficar como idiopático, né? Vai ficar lá. Ansiedade vai mandar para o psicólogo ou para o psiquiatra para tratar a ansiedade, e a câmara vai mandar para um ortopedista, que ele vai passar alguma coisa lá, uma fisioterapia, qualquer coisa, e vai ficar por isso mesmo. Essa paciente especificamente tinha uma disfunção mitocondrial e quando ela voltou no consultório, incrivelmente tudo tinha passado, né? A ansiedade tinha melhorado muito, a ansiedade tem outros componentes, a gente sabe, mas ela tinha melhorado do todo, né? E essa paciente iria parar em 3 profissionais diferentes. Isso é muito comum, muito comum. A paciente chega lá com queixa de, sei lá, enxaqueca, cólica menstrual. Aí você pergunta, mais alguma coisa? Também tenho uma queda de cabelo. Eu também tenho uma gastritezinha. Eu também tenho. Aí tem umas coisinhas que parece que nada tá falando com nada, né? Mas tá, né? Tá tudo a ver. Os exames têm alterações importantes e esses pacientes acabam sendo vistos como chatos, né? Como maluco, vai parar em psiquiatra, em psicólogo, dor aqui, dor ali, né? E eles não se sentem ouvidos, né? São pacientes que não se sentem ouvidos. Isso distancia muito o médico do paciente. Isso está lá na minha página, né? Eu falo que o encontro médico, a consulta, é um encontro de 2 especialistas. 2 especialistas, né? Eu, que sou especialista em medicina, e o paciente, que é especialista nele. O paciente é especialista nele. Ele sabe o que ele está sentindo. Você vai querer dizer o que ele está sentindo? Não, você não está sentindo isso, não. Não está. Como que não? Está sentindo. Ele sabe ele sabe o que dá certo para ele sabe que ele consegue
Ele sabe o que dá dor de estômago, né? Não, doutor, mas eu estou sentindo. Então, a gente tem que confiar nisso, né? Confiar no paciente, ouvir, dar valor às queixas, mesmo que a gente ache que não faz nenhum sentido, né? E aí, quando a gente vai lembrar que a gente estudou lá na escola, né? A mitocôndria, a gente desenhava a célula e tal, a gente desenhava lá, né, um complexo de Golgi, o núcleo, e botava lá uma mitocôndria, respiração celular. Botava uma, né? Só que não, né? Cadê? Só que nós temos 30 trilhões de células, mais 40 quadrilhões de mitocôndrias. Nós temos mais de 1000 mitocôndrias por célula. Então, a mitocôndria é um saco de célula. A célula é um saco de mitocôndria. Então, nós temos 1000 mitocôndrias por célula. Hoje, a gente sabe que cerca de 50% da célula corresponde a colônias de mitocôndrias. Dependendo da célula, do tipo de célula, em algumas células, como, por exemplo, o cardiócito, as mitocôndrias representam 80% a 90% do seu volume. 90% a 80% do volume do cardiócito é mitocôndria. Gente, é muita coisa. Não é? Se ela não tivesse importância, é a história da água. Nós somos 70% água. Se a água não fosse importante, não tinha tanta água. Se mitocôndria não fosse importante, a gente não tinha tanta mitocôndria. O hepatócito é um saco de mitocôndria. Chega a ter 5 milhões de mitocôndrias por célula. Por quê? O hepatócito é o quê? O fígado está metabolizando, metabolismo. Precisa de mitocôndria. Sem mitocôndria não existe metabolismo. Quanto mais vermelho o tecido, mais mitocôndrias o tecido tem, por ter mais ferro, né? A mitocôndria, e a gente vai ver também sobre o ferro, o M, tudo isso a gente vai ver. Fígado, músculo são mais vermelhos. Cerca de 10% do nosso peso seco, se a gente fosse enxugar, seriam compostos pelas mitocôndrias. As mitocôndrias, coletivamente, em uma célula, como elas são muitas, possuem cerca de 50 mil genes ativos. Isso significa mais do que tem no núcleo. O nosso núcleo tem lá os 23 mil genes e não estão todos funcionantes, porque a célula especializada só ativa os genes da especialização, mas a mitocôndria, se juntar todas as mitocôndrias, porque a mitocôndria tem um gene próprio, um DNA próprio, são 50 mil genes ativos, e a gente ainda fala de genética pensando só em gene nuclear, né? A mitocôndria tem 37 genes, 13 dos quais codificam subunidades da oxidação fosforilativa, do OXFOS, 22 para RNA transportador e 2 genes para RNA ribossomal. A manutenção e a expressão desses poucos genes da mitocôndria, ela tem pouco, só tem 37, somando que dá uns 50 mil, né? Então, a expressão desses poucos genes mitocondriais requerem cerca de 250 proteínas que são codificadas pelo núcleo, pelo genoma nuclear. Então, a gente vai ver a importância também dessa comunicação da mitocôndria com o núcleo, né? A gente vai ver isso ao longo da aula. A ideia, o que se acredita, é que a mitocôndria seja um endosimbionte, que era uma alfa-proteobactéria que entrou dentro da célula e que começou a se especializar no processo de OXFOS, de oxidação fosforilativa, e foi perdendo os seus genes ao longo do tempo, né? A mitocôndria... Por que se cogita isso? Porque a mitocôndria ela é quase que independente, né? Ela é semi-autônoma, ela se autorreplica, é a única organela que tem essa autonomia, né? Que tem gene, que consegue ter quase que uma vida independente. Então, ela é autorreplicante, a biogênese mitocondrial, ela se reproduz como uma bactéria. Ela tem o seu DNA próprio, RNA polimerase, RNA transferase, ribossoma, e ela produz proteínas. Então, por isso que se acredita. O DNA da mitocôndria é um DNA circular, né? Não é um DNA muito grande. Então, ela é uma organela que ela se expande, ela pode aumentar de volume, ela pode se condensar, ela faz fissão e fusão, e a gente vai ter importância da fissão e da fusão, que são propriedades muito importantes para a regulação celular. Elas se multiplicam, elas fazem biogênese.